Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nesta manhã eu quero te apresentar o meu coração, quero te apresentar também o coração de cada consultora que está aqui presente junto comigo e as que assistirão depois gravado. O Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos anseios e conhece também as nossas dificuldades, Senhor. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos dê clareza, força e sabedoria para, acima de tudo, realizar a Tua vontade em nossas vidas. Tudo isso te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, minhas queridas, como vocês estão nesse mês de abril? Que já está voando, porque hoje já é dia 11. Já estão abordando? Já fizeram entrevistas? Meninas, hoje o que a gente vai conversar aqui é para elevar um pouquinho mais o nosso nível de consciência em relação ao nosso negócio. Naquele dia que eu gravei os áudios sobre a iniciação, eu falei sobre isso, né, do nível de consciência. Então, só para a gente recapitular, assim, tudo que a gente vai fazer, né, a nossa cliente, quando vai tomar uma decisão, e nós também, nós temos um nível de consciência em relação às coisas. Então, por exemplo, pode ser que, vamos supor que nesse inverno agora vai estar na moda usar blusas de cor, sei lá, aquela cor vinho, assim, sabe? Tipo marsala, assim, vai estar na moda. E você não tem. Aí uma pessoa que convive com você tá usando e você achou bonito. Tá, mas não despertou em você tanto interesse, mas você achou bonito. Aí, de repente, você abre o teu Instagram, todo mundo tá usando essa cor, e todas as fotos tá usando essa cor. Pronto, você foi vendo, e você começou a se imaginar usando essa cor, daqui a pouco você tá pesquisando essa cor. Ou se não, a loja lá que você compra manda para você um condicional e tem bem essa cor que você observou que todo mundo tá usando. Pronto, você vai querer também. A primeira vez que você viu, você pode até ter achado bonito, mas você não chamou tanta atenção, assim, de você desejar ter aquela blusa. Mas conforme as coisas foram acontecendo, você foi vendo as pessoas tirando foto bonita, como se você também fosse tirar uma foto igual no mesmo lugar, você vai querer ter aquela blusa. Então, o teu nível de consciência elevou de uma forma que você nem percebeu. E não é assim, se a gente olhar para trás, quantas coisas a gente quis comprar porque a gente viu outras pessoas usando, né? Então, aqui é só o desejo. Tem a questão da necessidade também. Então, vamos supor que você tem poros dilatados, você já percebeu que a hora que você passa uma base te incomoda, mas você nunca prestou atenção ao ponto de saber que aquilo dá para resolver. Você nunca foi lá e pesquisou, perguntou para o GPT como resolver poros dilatados. Só que daí um dia uma consultora Mary Kay vai na sua casa e ela fala do peeling de cristal e ela conta que resolve isso. Pronto, era uma dor que você tinha. Ó, a blusa era só um desejo, agora é uma dor. E aí você já tinha percebido que te incomoda, aí alguém trouxe uma solução e aí você quer resolver. Então, o teu nível de consciência foi se elevando, né? E tem aquelas coisas também que a gente acorda querendo. Então, você acorda, não gosta mais do jeito que o teu cabelo tá, você já sabe que você vai ter que ligar na cabeleireira, mandar um WhatsApp e marcar um horário. Aí você vai lá resolver, não é? Então, tem coisas que é assim, que a gente nem percebe, que precisam mudar na nossa vida. Tem coisas que a gente percebe, mas não sabe como resolver. E tem coisas que a gente percebe e sabe como resolver e vai atrás. As nossas clientes e futuras consultoras também são assim. Então, muitas delas, quando a gente vai falar da oportunidade, estava só esperando. Às vezes, na noite anterior, ela fez uma oração. Ela fez uma oração falando, Senhor, eu não sei como que eu vou pagar as contas desse mês. E no outro dia, você é a resposta da oração dela e fala de uma renda extra. Essa é a top 1, assim, é aquelas que a gente sempre quer encontrar, não é? Só que essa que é a top 1, pode ser que ela já está pensando nisso faz dias e já está pesquisando.
E aí ela já está vendo outras marcas, ela já viu lá como que é ser afiliado da Shopee, ela já viu lá como que é ser outras coisas. Nós somos só mais uma. Nesses casos que parecem ser os mais fáceis, nós precisamos ter mais qualidade na abordagem, porque daí a gente precisa mostrar por que o nosso é melhor do que os outros que ela está pesquisando. A gente acha que esse é o melhor, não é? Mas eu ouso dizer para vocês, com a minha experiência, eu acho que as outras diretoras podem compartilhar também, que a melhor é aquela que a gente desperta nela, que Mary Kay pode ser bom na vida dela. Porque daí ninguém tinha feito isso antes. E aí ela segura na gente e ela olha pra gente, tudo que a gente fala, ela vai fazer. E ela faz com todo empenho, com toda fidelidade. E no fim, ela não para. Porque a gente quer ter consultora que continua, não é? Então, meninas, por que eu tô falando isso? Pra gente não achar que na hora que a gente vai perguntar para alguém que se ela já pensou em ser consultora ou se ela quer ter uma renda extra, sempre a resposta vai ser essa. Nossa, Amanda, ontem eu estava conversando com meu marido que a gente precisava aumentar a renda de casa. Aí a Amanda fala assim, ótimo. Aí a Amanda nem vai ter trabalho. Só vai explicar como que marquei bem rapidinho, mandar os combos e a pessoa vai entrar. E a gente corre o risco de achar que é sempre assim. Pode acontecer isso? É claro que pode, e acontece sempre. Porém, quando a gente quer ter um retorno financeiro através do nosso trabalho, a nossa preocupação tem que ser em desenvolver habilidade. Meninas, em Mary Kay, dinheiro vem de habilidade. Você pode passar o dia inteiro fazendo Mary Kay, mas de um jeito errado. Vamos supor, agora está na promoção da base. Para todo mundo, você fala, ó, a base na promoção, ó, a base na promoção. Você passa o dia inteiro fazendo isso. Só fazendo isso. Agora, se você passa só a sua manhã testando a base em 4 pessoas, é outra história. Você sabe testar a base, você sabe falar da base, você sabe perguntar como ela cuida da pele. Então, Mary Kay é a habilidade. Então, é muito bom essas pessoas que no nível de consciência ela já sabe o que ela quer. Mas é melhor ainda aquela que eu mostro que ela precisa e ajudo ela a entender que Mary Kay, ela vai ter a resolução desses problemas que ela quer resolver. Entendido? E aí, meninas, agora vamos falar um pouco das clientes, né? Agora vamos trazer para nós. Vocês já viram esse livro aqui, O Negócio do Século XXI? Quem não viu, eu super indico. Quer ser uma diretora, precisa ler. Ele é bem fininho, ó. E ele é muito interessante, a leitura dele é muito gostosa. O que esse livro traz? O Robert Kiyosaki, ele traz aqui uma pesquisa de um economista, que ele estudou muitas famílias, muitas pessoas, e descobriu um certo padrão financeiro. E esse padrão financeiro estava ligado a um padrão de mentalidade. Então, ele percebeu que a maioria das pessoas, incluindo gerações, buscavam os mesmos padrões financeiros. E porque elas tinham os mesmos padrões de mentalidade. E aí, esses mesmos eram 4, tá? Não era sempre o mesmo igual. Eram 4. Então, se tinha lá um número X de pessoas, ela ou ia procurar o primeiro padrão, ou o segundo, ou o terceiro, quarto. E quais são esses padrões? Eu quero ver quem aqui vai se identificar e vai me contar no chat qual padrão que era ou ainda é, tá? Então, ele descobriu 4 padrões. Eu vou mostrar a fotinha aqui. Aí, ele vai trazer um desenho assim, ó. Um risquinho no meio e outro aqui, e 4 padrões. O primeiro padrão deles, então a gente cresce, né? Desde pequena a gente ouve que a gente tem que estudar para ter um bom trabalho, não é? E o primeiro padrão é a segurança. Então é o S de segurança, que é quando eu procuro um trabalho seguro, com um bom salário e que tem bons benefícios. Quando a gente não ouve isso, nossa, fulano está trabalhando em tal empresa e o vale alimentação é R$1.000. Não, lá tem plano de saúde, tem vale transporte, tem auxílio, tem isso, tem aquilo, a gente não ouve. Não, é como se trabalhar naquela empresa resolver os problemas da vida dela. Aqui na minha cidade tem isso. Aqui em a Coamo, né, acho que todas conhecem, que tem a margarina, o trigo, tudo Coamo, é aqui de Campo Mourão. Então, aqui tem todas as fábricas da Coamo, tem a sede, todo mundo tem alguém na família que já trabalhou na Coamo. Então, quando eu nasci, meus pais trabalhavam na Coamo, meu pai ainda trabalha, eu fui aprendiz na Coamo e meu irmão foi, então a minha família inteira trabalhou, mas todo mundo é assim, e Campo Mourão inteiro, tipo, fulano trabalha na Coamo, nossa, assim, é como se a pessoa ganhou na loteria, assim, trabalha na Coamo,
Porque é a empresa que manda na cidade desde sempre, assim, então é muito tradicional. Daí tem a sede do pessoal que trabalha administrativo, tem as partes de mecânica, enfim, é gigante aqui na cidade, né? Então, aqui tem essa visão, nossa, se você trabalha na Commons, tem segurança para a vida toda. Mas é um trabalho comum, é algo que foi incutido na mentalidade das pessoas, né? É um trabalho comum. Tem vale alimentação, a Commons é uma empresa muito certinha, tudo, mas é um trabalho comum. Então, geralmente, quem foi aprendiz na minha época, quando eu tinha lá 16 anos, tem gente que trabalha lá até hoje. Então, olha só, começou lá com 16, está 15 anos trabalhando na mesma empresa. Com 30 anos, você tem 15 anos de empresa já. Então, buscam essa segurança, né? Como se a empresa nunca fosse te mandar embora. Outra coisa que entra aqui na segurança é o concurso, né? Então, o concurso não vai me mandar embora, vai vir uma crise, não vai me mandar embora. Então, é a segurança. E realmente é uma segurança, todo mês aquele dinheiro está ali. Porém, nesses dois casos, tanto o concurso quanto o CLT, a probabilidade de aumento de salário é muito pequena. Pode até ter um reajuste anual, mas é muito pequena. Em contrapartida, o aumento das coisas é muito grande, não é? A carne está aumentando, a gasolina está aumentando, tudo está aumentando. Então, o salário deixa de ser compatível com o aumento das coisas. Então, é uma falsa segurança. Mas lembra, ele entendeu que existia um padrão de mentalidade, de comportamento financeiro nas pessoas. Não quer dizer que é certo, mas as pessoas nasciam e cresciam buscando isso, segurança. O outro quadrante é o A de autônomo, que daí é aquela frase assim, se você quer algo bem feito, vai lá e você faz. Aí já muda um pouquinho, ainda segue aquele caminho, eu vou crescer, para eu ser alguém, eu preciso fazer faculdade. Aí vai lá e faz uma faculdade, né? Meninas, nada que eu tô falando aqui é para diminuir outra pessoa, tá? Eu tô falando de padrões mentais. Não tô falando que é certo, que é errado. Só vou chegar aonde que meu arquivo se encaixa, tá? Então, aquele padrão de mentalidade de, eu vou ser advogado, porque daí eu não preciso cumprir horário. Eu faço meu horário. Eu vou ser psicóloga, por isso. Eu vou ser dentista, eu vou ser até mesmo médica, né? Eu vou ser, que mais? Fisioterapeuta, eu vou ser personal trainer. Essas profissões que eu mesma faço meu horário, eu sou autônoma. Aí, nessas profissões, a pessoa busca liberdade, né? O ser autônomo, ser independente. Eu não vou ter chefe, vou fazer o meu horário. Quando eu quiser tirar férias, eu tiro. Mas aí, o primeiro era uma falsa segurança. Esse aqui é uma falsa ilusão. Não, é uma ilusão de uma falsa liberdade, né? Por quê? A psicóloga, ela pode, por exemplo, cobrar R$ 300 a sessão dela. Uau, né? Se ela atender 4 no dia, sucesso. Não trabalhou muito, né? Mas fez ali um bom dinheiro, né? Dá para fazer R$ 1.000 por dia. Porém, e se ela fica doente? E se o filho fica doente? Ela tá com um bebê pequeno, o filho fica doente. Aí ela vai ter que desmarcar. Ah, Thaís, mas ela tem liberdade de marcar no outro dia que ela consegue, mas vai acumular. Na outra semana ela já tem atendimento marcado. Ela vai ter que se virar nos 30 para colocar na agenda dela esses pacientes, não é? Mesma coisa para o advogado, mesma coisa para o fisioterapeuta, mesma coisa para o dentista. Tem liberdade? Não tem chefe? Mas trabalha não para ver. Você tem que estar o tempo todo ali. Você tem que estar o tempo todo atendendo, o tempo todo produzindo, porque se você não produzir, você não recebe. Se você tira férias, você não recebe nada. Se você precisa ganhar um pouco mais, você tem que trabalhar às vezes das 7 da manhã às 10 da noite. E depende dos pacientes também, não é? Então, tem uma liberdade comparada à CLT, porque você faz os seus horários, você não tem um chefe, mas tem essa dependência, né, de você estar sempre ali presente. O médico também é assim, né? A diferença é que, às vezes, a consulta de um médico, um bom médico, é R$ 1.000, R$ 1.200, né? Dá para ele atender 1 por dia, 2 por dia, né? Mas e se ele não atender? Vocês já observaram? Quem aqui já foi no médico que é bem de idade já? Porque eles têm que trabalhar até não querer mais. Porque se ele não trabalhar, ele não recebe. Pode ser que talvez seja de uma boa família, que daí ele construa uma clínica e ali tenha outras especialidades, que daí ele ganha uma porcentagem, mas a gente já vai chegar aí. Não é nessa questão do autônomo. O autônomo é sempre quando
O dinheiro depende só se ele está trabalhando, tá? O próximo quadrante é o quadrante I, de quando eu tenho um retorno sobre investimentos. Então, eu não preciso mais trabalhar, porque os meus investimentos me dão retorno. Aqui, geralmente, na nossa realidade, meninas, é quando alguém já vem de uma família muito boa financeiramente. Então, às vezes, o avô já era muito rico, aí o pai, aí passou para você, né, os negócios, você só tem que cuidar ali, gerenciar. Aí você recebe aluguel de um monte de... Eu conheci uma pessoa assim aqui na minha cidade, que tem vários aluguéis aqui na cidade, de kitnet, de casas, e aí ele me contou que em Balneário Camboriú ele tem mais 15 imóveis. O aluguel lá é super caro, né? Então, lá sempre vai estar alugando. Então, é ele que construiu isso? Não, veio do pai, que veio do avô. Então, ele consegue viver de investimentos, certo? Agora, eu quero perguntar para vocês, alguém tem essa realidade? Alguém aqui tem? Vocês podem hoje parar de trabalhar e viver dos rendimentos, dos rendimentos assim? Não, né? A maioria de nós não temos essa realidade, né? Então, já vimos três aqui. O da estabilidade, da segurança, nós vimos o da liberdade do autônomo e vimos do investimentos. Agora, o próximo quadrante, aqui ele fala de, mas é de construção de riqueza. Construção de riqueza. Aí aqui é assim, a frase que ele resume este... Só um pouquinho, meninas. A frase que ele resume esse padrão é assim, ó. Procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipe. Isso soa familiar? Procuro os melhores talentos para se juntar à minha equipe. Aí aqui, no Construção de Riqueza, ele fala de trabalhos onde a gente consegue construir redes, que é onde a gente se multiplica. Aqui entra aquele exemplo do médico, que é onde ele constrói uma clínica, e aí lá vai ter várias especialidades, né? Vai ter um endócrino, vai ter um psiquiatra, vai ter isso, aquilo, e ele ganha uma porcentagem do atendimento de todos. Esse médico, dono dessa clínica, pode tirar férias tranquilamente, porque os que trabalham lá, os talentos que ele encontrou para trabalhar na clínica dele, vão continuar trabalhando e ele vai continuar recebendo, não é? Mas nós não somos médicas e nós não temos essa clínica, mas nós temos Mary Kay, que pode trazer o mesmo retorno com investimento muito menor. Imagina a responsabilidade desse médico. Ele está lá viajando e descobre que uma paciente do endócrino teve um problema e foi parar na UTI. Ele é o dono da clínica. Imagina o pepino. Nós não temos esse tipo de pepino, não é? Em Mary Kay, a gente tem mais facilidade com isso, mais simplicidade. Então, nós podemos construir a nossa rede. Enquanto alguém, às vezes, pode ter um retorno mensal lá, de aluguel de Balneário Camboriú de 30 mil no mês, a gente também pode. Sem ter precisado construir vários imóveis ou ter comprado vários imóveis. Então, ó, dei um exemplo, ele pode ter um retorno de 30 mil, mas ele pagou por esses imóveis, não foi? Imagina quanto que ele pagou por esses imóveis. A gente não paga nada para ter uma nova consultora. A gente não paga nada para ser uma diretora. A gente não paga nada para ter uma equipe que às vezes dá um retorno financeiro de 7, 8, 10, 12 mil reais. A gente não investe nada para isso. A gente consegue construir riqueza e mais, ajudando outras pessoas. Será que quem mora lá no imóvel desse de Camboriú acorda falando assim, nossa, graças a Deus esse homem comprou uma casa aqui em Camboriú para eu poder morar aqui e pagar aluguel para ele? É claro que não. Mas as nossas consultoras, nossa, ainda bem que Mary Kay entrou na minha vida. Ainda bem que um dia alguém compartilhou essa oportunidade comigo. Olha como tem mais valor, não é? A gente constrói riqueza ao mesmo tempo que outras pessoas também constroem, né? Então, em Mary Kay, a gente tem essa possibilidade. E aqui, nesse construir riqueza, ele fala, ó, as pessoas que começam do nada e constroem grandes empresas nesse quadrante
costumam ter poderosas missões de vida, valorizam um time de excelência e um trabalho eficiente de equipe, e também querem servir e trabalhar com o máximo possível de pessoas. Enquanto a pessoa do quadrante A, do autônomo, quer ser a melhor na sua área, a pessoa do quadrante D, construção de riqueza, quer construir uma equipe com outras pessoas que sejam as melhores na sua área. Então, meninas, Mary Kay se encaixa nesse quadrante, onde a gente pode começar do nada, começar com um kit de cadastro, igual todas nós começamos, e aí ir atendendo as nossas clientes e depois ensinando outras pessoas a fazer isso. Quando a gente olha para a nossa vida, trazendo esses padrões, né, de comportamento, de mentalidade financeira, nós também crescemos com alguns deles, não é? E aí a gente tem que olhar, o que que eu quero? Né? Será que eu quero essa segurança, que é uma falsa segurança? Será que eu quero esse trabalho de autônoma, que é uma ilusão também de liberdade? Será que eu posso viver de investimentos? Ou será que eu posso construir riqueza? Eu, Thaís, estou na Mary Kay. Eu consigo estar dentro desse padrão de construir riqueza, mas eu preciso agir como tal, né? Então, se eu posso ter um bom retorno, eu preciso começar a me mexer, porque se eu não mexer, nada vai acontecer. E em Mary Kay, meninas, para a gente conseguir construir esse padrão, nós precisamos seguir uma receita de bolo. Uma receita de bolo que todo mundo faz, desde a nova consultora para a diretora até a diretora nacional. E talvez o retorno não está acontecendo porque eu estou paralisando no meio dessa receita do bolo, ou eu estou começando e não termino. Eu posso até entrar nessa receita do bolo, começar lá a pegar a farinha, pegar os ovos, mas eu não concluo. Eu posso até bater no liquidificador ou na batedeira, mas eu não coloco para assar. Eu posso até pôr para assar, mas eu não ligo o forno. Não vai acontecer, não vou conseguir servir esse bolo para minha família. Eu preciso começar e ir até o fim para ter sucesso nisso, não é? E todo mundo faz. E essa receita de bolo, meninas, ela precisa ser feita todos os dias. Todos os dias. É um ciclo, nós chamamos de ciclo do sucesso. Ele começa e termina nele mesmo. E ele é inacabável, a gente sempre vai fazer. E Mary Kay, a gente sempre ouve assim, que Mary Kay é fazer as mesmas coisas com pessoas diferentes todos os dias. Então, é muito simples, a gente não precisa inventar moda. E o que, que é esse ciclo do sucesso? Eles são 6 passos. Antes, a gente ouvia assim, que era agendar, vender, iniciar, treinar, acompanhar. Agora, ele foi um pouquinho lapidado e está muito melhor. Então, esses 6 passos, qual que é o primeiro? Conexão. Vocês vão ver, meninas, que nesse ciclo do sucesso aqui, nessa receita do bolo, tem tudo que nós já conversamos desde o primeiro encontro, tá? Tem tudo. Então, conexão. Se eu conheço alguém, eu vou conversar com ela, eu vou me conectar com ela. Eu não vou logo de cara oferecer um produto. Se alguém que já é minha cliente, mesma coisa. Lembra nos áudios? Eu mando primeiro. Oi, Cássia, tudo bem? Como que tá? Tá trabalhando muito? Tá dando muitas aulas? Como que tá o Otávio? Eu me conecto com ela, eu não vou perguntar, ô Cássia, como que tá a sua base? Já acabou? Não, meninas, Mary Kay é relacionamento, é conexão. Até mesmo lá nos áudios da oportunidade. Se vocês voltarem a ouvir lá, vocês vão ver que eu não falo para logo ir de cara perguntar: Oi, fulana, tudo bem? Já pensou em ter uma renda extra com Mary Kay? Não, se conecta. Pergunta da vida da pessoa. Ou se você não conhece, passa a conhecer, se interessa pela pessoa. O que, que você faz? Você é casada? Tem filho? Pergunta, faz assim um raio-x da vida dela para você poder oferecer Mary Kay naquilo que se encaixa na vida dela. Às vezes, o nosso retorno na iniciação não está vindo por causa desse pequeno detalhe. Eu estou oferecendo igual para todo mundo, mas todo mundo não tem uma vida igual, certo? Então, vou me conectar. Primeiro passo da receita do bolo, seja para vender um produto de cosmético ou um produto de oportunidade. Segundo, agendamento estratégico. Por que, que não é só agendamento? Por que, que é estratégico? Porque também depende. Então, olha só, se é alguém
que eu nunca atendi, ela não é minha cliente, ela precisa conhecer o produto. Mary Kay Ash dizia, nada acontece até que se venda algo. Thaís, isso é regra? Porque mês passado eu iniciei alguém que ainda não era minha cliente. Não, não é regra, só que é muito mais fácil quando ela for sua cliente. É muito mais fácil quando ela conhecer o produto. Então, se é muito mais fácil, vamos pelo que é mais fácil. Se eu pegar 10 pessoas que ainda não é minha cliente para oferecer oportunidade e 10 que já são e já usam os produtos, com certeza as 10 que já são vão me dar mais abertura, porque ela já usa. E ela já vê eu trabalhando, ela sabe como que eu faço, ela já vê que é leve, ela já vê que é tranquilo. Aí ela começa a perceber, nossa, é verdade, a Thaís vendeu para mim mês passado R$ 400? A outra vez ela vendeu 500? Ela já me conhece, ela já começa a observar de um jeito diferente. Então, tem que ter um agendamento, meninas. Se você tem possibilidade de ir até ela, vai até ela. E aí, aqui a gente pode usar várias abordagens, né? Então, você pode falar que nesse mês você está fazendo um novo portfólio, precisa de 15 antes e depois, se ela aceita ser sua modelo. Aí você vai lá, você faz um cuidado com a pele rapidinho e uma maquiagem rápida. Você pode, se não tem tempo para isso, você pode falar que precisa da opinião de tal produto, se pode montar uma bolsinha da beleza para ela, você vai lá e leva. Você pode, se você for trabalhar só online, né, se é isso que se encaixa na sua rotina, marcar um tempo na sua agenda onde você vai parar para conversar com ela, mas precisa ter esse agendamento de tempo para que você esteja com a cliente de algum modo, tá bom? E que ela tenha uma experiência com o produto. Então, o agendamento é estratégico porque vai ser de acordo com a realidade da cliente e a sua, mas precisa acontecer. Tá vendo, meninas? É o segundo passo. É o segundo. Às vezes não está acontecendo nem um segundo. E a gente já quer pular pro quarto, pro último, que é a iniciação. Então, vamos continuar? Próximo, passo 3. Experiência de atendimento. Aqui é a hora da gente dar o nosso show. O produto faz a parte dele e a gente faz a nossa. Então, aqui é onde eu vou perguntar o que incomoda ela. Vou perguntar o que ela gostaria de melhorar na pele, se ela sabe se maquiar, se a base está no tom certo, como que ela aplica a base. Aqui eu vou dar o meu atendimento, e esse é o grande diferencial de Mary Kay comparado a outras marcas. A gente atender bem, a gente olhar para a cliente como alguém que precisa ser ajudada. E eu tenho muita experiência para ajudar ela, e eu tenho um produto muito bom que vai ajudar ela. Aí aqui no atendimento pode ser o áudio, mas um áudio muito bom e uma foto muito boa, um vídeo muito bom. Pode ser, se for assim, melhor ainda, o atendimento presencial, onde eu vou até ela, ou a bolsinha da beleza, tá? Tem que ter uma experiência de atendimento. Meninas, mês passado, a Cássia fez um início e eu fiz uma chamada de vídeo com a nova consultora dela. E a nova consultora, ela é da Assembleia, né, Cá? Da Assembleia, né? Cabelo comprido, não usa nada. E quando a Cássia foi lá, ela me contando, né? Ela contando, ó, ela falando a experiência dela. Ela já falou, não uso nada, não tenho dinheiro, isso e aquilo. Aí ela contou que a Cássia falou assim, não, fica tranquila, né? Vamos experimentar aqui para você ter esse momento para você se cuidar. Ó, nem foi a Cássia que me contou, foi a nova consultora. Para você se cuidar, não tem problema. Diz que quando ela provou o kit, né, cara, ela se apaixonou. Aí ela passou a ser cliente. Aquela que não usava e que não tinha dinheiro, comprou, passou a ser cliente. E aí, quando a Cássia foi falar para ela ser consultora, um tempo depois, né? Tempo depois, ela já entendeu tudo. Que ela precisava fazer a mesma coisa que a Cássia fez com ela nas próximas clientes dela. Ela já entendeu tudo. Porque ela teve uma experiência com o atendimento e uma experiência com o produto. Não fica muito mais fácil assim? Fica muito mais fácil, não é? Próximo, indicação e networking. A indicação, meninas, o melhor momento para a gente pedir é quando a cliente está realizada, ela está encantada com o produto. Então, você acabou de fazer ali o kit de pele, ela está apaixonada pelo kit Time Wise, você passou a base, aí você dá o espelho para ela. Meninas, se vocês não fazem isso, passem a fazer, dá o espelho, faz ela se olhar.
Sorri para ela sorrir também, que se outra pessoa do nosso lado tá sorrindo, a gente sorri também. Sorri e fala assim, Amanda, você tá se sentindo bonita? Ai, Thaís, eu tô. Eu tô. Amanda, não é diferente quando a gente tá assim? O que você mais gostou? Você usaria isso todo dia? Vai ali alimentando ela, né? Aí, Amanda, me fala, tem alguma amiga sua que tá precisando ter esse momento também? Ai, tem. Aí ela vai falar, ai, tem a fulana de tal. Tem a fulana que acabou de ganhar neném, tá lá no puerpério lá. Tem a... Nossa, já aconteceu isso comigo. Tem uma amiga minha que mês passado perdeu o pai e ela tá muito para baixo. Ela precisa de um momento desse. Porque eu perguntei no ápice ali, ela tava com o espelho na frente, assim, tava super encantada. Ela, não, fulana de tal, precisa disso, fulana. E pega os contatos. Meninas, contato é o que a gente tem mais de precioso no nosso negócio quando a gente vai atender uma cliente. Às vezes a gente fica tão preocupada em ficar mostrando nas redes sociais o que a gente faz, o tempo todo. A cliente recebeu a sacolinha, a cliente postou o produto, mas nada é mais quente, mais valioso quando a própria cliente indica uma outra cliente. E aí é certeiro. E aí eu peço para Amanda, Amanda, você falou da Maria? Você avisa ela, então, que eu vou entrar em contato? Tá. Aí no outro, eu espero os 2 dias e mandou mensagem. Amanda, você falou com a Maria? Ai, falei, Thaís, ela tá esperando você falar com ela. Aí eu vou lá e mando um áudio. A Maria já tá sabendo de mim. Ó, a minha própria cliente fez o meu marketing. Aí eu vou mandar um áudio. Oi, Maria, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou consultora da Mary Kay, da Amanda. E ela me falou de você. A gente teve um momento de beleza antes de ontem e foi tão gostoso, tão gostoso. A Amanda se sentiu tão bem. E ela falou que você também ia gostar desse momento. É um presente que a Amanda tá te dando, te indicando, Maria. Vamos marcar um horário para você? E marca. Meninas, isso aqui é muito mais fácil do que a gente ficar tentando abordar 300 pessoas, às vezes em rede social, que não conhece a gente. E aí a gente também não se preocupa em ficar fazendo isso. Eu não estou falando que não é para fazer. Eu estou falando para a gente se concentrar naquilo que é mais simples e que dá resultado, tá? Então, indicação. Melhor horário de indicação é no ápice ali que a cliente está apaixonada pela experiência que ela teve. Próximo, quinto passo. Acompanhamento e pós-venda. Então, a gente precisa acompanhar cliente, principalmente cliente que comprou cuidados com a pele. Fulana tá usando? Fulano, tá tendo alguma dificuldade? Como tá sentindo a sua pele? E aí, depois do pós-venda, né? Fulana, agora que você tá usando o Kit Time Wise, você comentou comigo aquele dia, né, que te incomoda também os poros. Olha só, o microderma tá na promoção esse mês. Então, o pós-venda é a gente recomendar mais alguma coisa para ela ou a reposição daquele produto que ela já usou. E por último, meninas, o sexto passo é a iniciação, que é a expansão do nosso negócio, que é a construção de riqueza. Se a gente fica só como consultora, trabalhando até o quinto, nós estamos lá no quadrante A das autônomas, que a gente pode até ganhar muito bem, né? Uma consultora que vende 10 mil ganha 4 mil, é um bom retorno. Mas e se o filho fica doente? E se ela fica doente? E se deu um toró na cidade, destelhou um monte de casa e ela não consegue sair trabalhar? E se o carro estraga? Se a moto estraga? Meninas, eu tenho refluxo, né? E quando eu tenho refluxo, é 2 semanas que eu fico muito ruim. Muito ruim. Aí, conforme eu vou melhorando, dá refluxo, que eu não consigo falar com dificuldade. E aí vira sinusite, que daí fica escorrendo o tempo todo o nariz, fica espirrando. Depois que sai a sinusite, eu fico tossindo mais uma semana, que mal consigo falar. Minhas consultoras sabem disso. É horrível atender quando eu tô assim. Então, é 2 semanas que eu fico trabalhando dentro de casa. Imagina se eu dependesse só das minhas vendas. Não é? Então, se eu estou só até o 5, eu estou como autônoma. Mas se eu entro aqui na expansão, aí eu mudo de quadrante. Eu consigo construir riqueza a hora que eu me multiplico. A hora que eu não sou só mais uma Thaís, mas eu sou várias Thaís espalhadas. Olha só, a Renata, ontem, minha consultora, antes de ontem, cadastrou uma mulher em Curitiba. Eu nem conheço, mas é uma Thaís que está lá em Curitiba, que vai atender gente que eu nem conheço. Então, em Mary Kay, a gente consegue construir riquezas. Por que eu estou falando isso para vocês, meninas? Primeiro, para entender a receita do bolo,
Onde que eu estou parando? Será que eu estou concluindo? Será que o meu bolo está saindo quentinho do forno? Ou se eu estou colocando dentro da batedeira para bater e estou largando lá? Aí no outro dia eu vou, vejo, estragou essa massa. Vou de novo, pego a farinha, pego as coisas e bato e largo lá de novo. No outro dia de novo. Não, eu preciso concluir. Eu vou iniciar. Um detalhe. Thaís, quer dizer que eu só posso oferecer a oportunidade se eu faço tudo isso? Se é uma nova pessoa que ainda não é seu cliente, é bom que seja assim. Mas tem muitas clientes que às vezes a gente já atendeu e não ofereceu oportunidade ainda. Então, dá uma olhada, as clientes que você já foi na casa, que já usam um produto, que falta só você chegar ali no passo 6. Chegou no passo 6, você vai recomeçar com outra cliente. E todos os dias essa receita do bolo. Todos os dias fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa com pessoas diferentes. Não precisa inventar moda, meninas. É fazer a mesma coisa. Aqueles áudios, né, que a gente aprendeu mês passado, se encaixa aqui na iniciação. Então, se você for fazer online, você faz daquela forma. Se for presencial, você faz da mesma forma. Você pode agendar também, né, de forma estratégica. Tem uma coisa bem legal em Mary Kay que a gente chama de Power Day. É um dia pauleira, assim. Então, por exemplo, vai ter um feriado agora, né? Dia 21, né? Vai ter um feriado. Muitas pessoas vão estar em casa. Então, fazer o feriado, por exemplo, ou um sábado, Power Day. Então, você vai pegar um dia todo, ou uma tarde toda, agendar uma cliente atrás da outra, com intervalo ali de 1h30. E você vai falar o que para elas? Que você está no treinamento da Mary Kay e que você gostaria muito de saber a opinião dela, e que precisa ser presencial. E o que você faz? Você vai até ela, e aí você faz o kit time-wise, se ela não conhece, basicão, bem rapidão, e aí você fala da oportunidade. Aí você vai falar assim para ela, Cá, o que eu vou te falar aqui agora é um treinamento que eu tô aprendendo, tá? E aí, no final, eu só preciso que você me fale a sua opinião, tá bom? Tá bom. E aí você vai falar, então eu quero te contar um pouquinho da Mary Kay, né? Às vezes você não conhece e esse meu treinamento vai saber explicar sobre a nossa empresa para outras pessoas. E aí você vai explicar. Então, a Mary Kay é assim, assim, assado, nós temos esses produtos e a nossa margem de lucro é isso e isso, nananana. Cássia, você entendeu o que eu falei? Entendi. E qual que é a sua opinião? Aí ela vai dar. Aí, para você não ser interessante, aí ela vai falar se ela quer iniciar ou não. Meninas, eu já fiz muito isso mesmo, de fazer esse Power Day, de marcar várias, assim, e dá muito certo. E é super legal, porque é uma forma de eu ir até ela, falar, lembra de elevar o nível de consciência? Na hora que eu tô dando o meu treinamento ali, que eu quero saber a opinião dela, eu tô elevando o nível de consciência. Aqui é um agendamento estratégico também. Mas precisa acontecer. Eu preciso agendar. O segundo passo é o agendamento, para o restante acontecer. E assim eu vou construindo riqueza. Quando eu deixo de ser autônoma, onde eu ganho somente das minhas vendas, e aí eu passo a ter 5 consultoras, que eu começo a ganhar lá 500, 600 reais por mês da venda delas. Aí eu passo a ter 10 consultoras, que daí eu já passo a ganhar 1.000 reais. Aí eu me torno uma diretora, eu começo a ganhar ali 4, 5 mil com uma equipe pequena. Aí eu decido ter uma equipe grande, rapidamente eu passo a ganhar 12 mil reais. Aí eu trabalho para ter um carro rosa, daí eu já vou ganhar e ter uma diretora, já estou ganhando 15 mil. E assim vai aumentando, meninas. Começa do zero e vai construindo riqueza. No passo, às vezes, de 2, 3 anos de trabalho muito sério. Muito sério. Será que o colega lá de Balneário construiu aquilo com 3 anos? Conseguiu comprar 15 imóveis com 3 anos? É claro que não. Mas a gente consegue construir isso em Mary Kay. Então, o nosso treinamento de hoje é sobre isso. A gente elevar o nosso nível de consciência de construção de riqueza, que nós estamos numa oportunidade onde a gente pode ser só autônoma, ter a liberdade, mas é uma liberdade condicionada de eu estar presente ou poder construir riqueza. E como eu construo riqueza? Fazendo a receita do bolo todo santo dia. Thaís, é só agora? Não, você vai fazer receita do bolo agora, quando você for diretora, quando você for diretora de carro rosa, quando você for nacional. A Tati, nossa nacional, até hoje, ela precisa fazer a receita do bolo. Se ela quiser aumentar a equipe dela, se ela quiser formar uma nova diretora, se ela quiser ter uma consultora top, ela tem que fazer a receita do bolo.
E que bom que é assim, porque é muito simples. Acontece que talvez para nós, a gente precisa aprender a habilidade da receita do bolo. E a Tati faz talvez de olhos fechados. E olha que bom. O bom de fazer a mesma coisa é que cada vez a gente vai ficando melhor. E é isso que eu desejo para vocês, meninas, que vocês tenham constância de fazer o simples com dedicação e com disciplina. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Amanda, Fer, vocês querem complementar alguma coisa? Ficou perfeito. Não tem nem o que complementar. Maravilhosa a aula. Ai, que bom. Meninas, eu tô aqui com as crianças, mas só para complementar um pouco do que a Thaís falou, é sobre essa simplicidade, né? O quanto... Filho, fecha um pouquinho a porta, fazendo favor. O quanto o ser simples se torna tudo muito mais tranquilo, tudo mais leve. Eu estava comentando até com a Raquel, né, amiga? Esses dias eu falei assim, quem diria, hein, Raquel, você dando aula de automake? Quem diria? Né? Entrou toda insegura, cheia de medo, e estava ali ensinando a cliente a melhor cor de base. A gente até tirou sarro disso, porque aí eu falei, o que levou você a ter toda essa segurança em aplicar uma base correta, em fazer indicações de maquiagem, foi porque você foi fazendo, e isso se tornou algo natural. Então, é isso que a Thaís falou, essa constância no simples, né? A gente não faz uma maquiagem mirabolante, né? Não, mas o básico bem feito. Então, isso que a Thaís trouxe, gente, para nós na iniciação é muito importante, porque às vezes a gente entra cheia de gás, nossa, não sei o que, né? Vou entrevistar o mundo e o fundo. Mas às vezes o importante não está nisso, mas é entender que todos os dias eu preciso falar dessa oportunidade para alguém. Hoje eu sinto que, consigo falar com 5. Vou trabalhar nessas 5 com qualidade, né? Vou falar bonitinho. Hoje vai ser só uma, que seja uma, mas que seja bem feito. Então, assim, Thaís, foi maravilhosa a sua aula. Muito obrigada por compartilhar para a gente, né, o ciclo do sucesso. Vocês viram, gente, que legal? Desde nós que somos consultora até o cargo mais alto da Marquei do Brasil é o mesmo trabalho que a gente faz. Então, nada muda. Então, isso é muito legal, né, dentro do nosso negócio. Obrigada, Fer. Obrigada, Amanda. Meninas, alguém tem alguma dúvida? Olha, se não tem dúvida, é porque tá pronta para fazer, hein? Tá pronta para colocar em prática. Meninas, então, assim, sempre pense isso, sabe? Faça esse trabalho mental. Nossa, mas para mudar de vida, para alcançar o que eu quero, eu preciso fazer algo diferente. E se eu tivesse em outro negócio, talvez seria muito custoso, né? Se for para eu viver de aluguel, eu teria que comprar um monte de casa. Para comprar um monte de casa, eu teria que ter muito dinheiro. Eu não tenho. Se for para ser só autônoma, pode ser que hoje eu vendo bem, mas e amanhã? Vão fazendo essa balança, sabe, de ação e consequência, ação de consequência. Mas e se eu for fiel à receita do bolo? E se eu construir a minha equipe? E se eu me multiplicar? Porque daí pode pensar assim, mas a Nacional faz a mesma coisa? A questão é que a Nacional já se multiplicou muitas vezes. Então, o retorno dela é muito grande. Mas ela começou com uma. Então, esse mês eu me multiplico, vamos supor, ao invés de ser uma Thaís, eu viro 5 Thaís, mês que vem de 5 eu passo para ser 10, no outro eu passo para ser 20, no ano que vem eu sou 100 Thaís, no outro ano eu sou 300 Thaís. E olha só, tudo isso, né, vai construindo riqueza. E lembra, aqui, nesse quadrante, as pessoas têm uma missão de vida. Então, eu vou construindo e outras pessoas vão construindo junto comigo. Não é sozinha, tá bom? E eu super indico, tá, meninas? Esse livro aqui vai ajudar muito vocês a enxergarem o nosso negócio com seriedade, com responsabilidade. E ver, assim, que realmente dá para a gente ter um retorno muito bom com o Marquei, com segurança também, não é? E com visão de futuro, tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Beijão!